Graça e paz. Amém? Família Vibne, família abençoada. Amém, queridos? Família abençoada, essa família Vibne. Vamos ler nosso texto de hoje, irmãos? Hoje nós vamos ver 2 Crônicas 19 e 2 Crônicas 20. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que nos abençoe com mais este estudo. Muito obrigado, Pai. Tua honra, a glória e o louvor. Nós te agradecemos muito por este privilégio abençoado de estar na casa do Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, mais uma vez agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos seguir então, queridos. 2 capítulos que lemos e neles nós vamos continuar nossa meditação nesse estudo. Os irmãos notaram que outra vez o outro profeta chega para, de certa forma, repreender o rei Jeosafá. Muito obrigado, irmão Anderson. Jeosafá foi um rei bom, irmãos, e dentro daquela lista de reis ali, Jeosafá entra como um rei bom, um rei de Judá. Porém, a gente nota que a Bíblia também não esconde que algumas coisas ainda faltavam em Jeosafá, né? E uma fraqueza muito clara em Jeosafá, irmãos, era que ele era obediente a Deus, mas ele parece que faltava nele um parafuso, né? Parece que faltava um parafuso nele. Por quê? Porque ele obedecia a Deus, mas ele, irmãos, tinha uma facilidade enorme para fazer aliança com o rei de Israel, pecador. Então, assim, por isso que eu falo que ele parece que tinha um parafuso a menos. Não é normal isso, a gente não vê isso na Bíblia. A gente vê o camarada, o rei que é mau, fazer aliança com reis maus. Mas agora, um rei que é bom, ele até teme a Deus, quando ele recebe a palavra, ele obedece, aqui nós vimos isso. Porém, não dá para entender, né? Por que que ele faz alianças com reis que ele sabe que são maus? Mas, contudo, é exemplo, né? Lição para nós, né, irmãos? É exemplo e lição para nós, né? Isso nós vimos então que ao ser repreendido por causa da aliança que ele fez com Acabe, lembra que essa aliança foi feita lá atrás, no capítulo anterior que nós vimos, e isso desagradou a Deus, ao ponto, irmão, de Josafá quase morrer na guerra que Acabe inventou. Acabe arrumou uma guerra, chamou a Josafá para a aliança, ele aceitou, livremente ele foi à batalha, né? Mesmo Deus usando o profeta Micaías para dizer, olha, vocês vão ser derrotados, Israel vai perder. Josafá foi ainda, mesmo sendo avisado, né? Ele foi, e ele quase morreu, porque estava vestido com roupas reais, e por outro lado Acabe não estava. Então, como o povo vinha para destruir, na verdade, era o rei, viu ele vestido de rei, pensou que ele era o rei, Josafá era o rei de Israel, né? Pensou assim, e foi tentar matá-lo, e ele clamou e Deus o livrou. Então ele quase morreu, né? Então aí é que entra o capítulo 19, onde ele vai ser repreendido por causa da aliança que ele fez. Mas só que ele toma uma atitude linda, maravilhosa, que está no capítulo 19. Quando ele é repreendido, a Bíblia mostra que imediatamente a atitude dele foi boa, ele tomou o caminho certo. Então veja bem, irmãos, 2 aspectos, ou 3, vamos dizer assim. Primeiro, Josafá fez coisa errada, que foi uma aliança que não agradou a Deus. Então nós pegamos isso para nós. Então a gente pode fazer coisa errada, né, irmãos? A gente faz uma escolha errada e faz. Segundo, Deus vai enviar alguém para repreender, porque foi o caso aqui que Deus enviou Jeú para repreender Josafá, porque ele fez uma aliança que não agradou a Deus. Então, olha bem, a gente comete erro, Deus usa alguém para repreender, aqui foi Jeú. Às vezes Deus usa, irmãos, um irmão da igreja, uma irmã da igreja, um parente, um estranho, né? Enfim, Deus usa alguém para nos repreender. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, né, num dos atendimentos pastorais, e essa pessoa disse que foi repreendida duramente por um médico incrédulo. O médico levou essa pessoa a refletir. Por que ela estava tão nervosa, tão ansiosa? Peraí, você não crê em Deus, não? Ô, irmãos, é terrível, né? Você vai no consultório, né? Morrendo de medo de estar com a doença grave, chega lá muito ansioso ou muito ansiosa, e Deus usa um médico para falar para você sobre Deus, e você é crente. Tá vendo, irmão? Que pancada, né? Não é, irmão? Se fosse o pastor te falando, né? Se fosse a líder das mulheres, líder dos homens, líder dos jovens, se fosse alguém da igreja que te conhece, né? Se fosse um parente que te conhece, chegar e falou, peraí, onde está sua fé em Deus?
Seria uma coisa. Agora, você entra num consultório do médico, o médico já vê que você está muito nervoso, muito nervosa, muito ansioso. E aí, o médico já entra e falou, peraí, você rezou hoje? Onde é que está sua fé, né? Hein? Não é uma pancada? Então, eu quero que os irmãos entendam esse processo. Porque se a gente estudar a Bíblia, irmãos, e pegar o processo, Josafá errou. Aí eu estou citando que nós erramos também. Aí Deus usa Jeú para falar com o Josafá, que não era assim, não estava bem. Então Deus usou lá aquele médico para falar com a pessoa. Então Deus usa um punhado de gente para me falar e para te falar. Agora tem o terceiro passo, que é a tomada de atitude da gente. Mas na verdade, se um irmão chegar, se uma irmã chegar e falar para a gente que a nossa vida não está boa, não condiz com a Bíblia Sagrada, será qual atitude que a gente vai tomar, irmão? Será que a gente vai agradecer essa pessoa? Será que você vai chorar de alegria e falar, oh meu Deus, louvado seja o teu nome, o Senhor gosta tanto de mim, que o Senhor enviou essa pessoa, esse irmão, essa irmã, não é, irmãos? Então é o seguinte, é isso que é importante para nós, quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, é a gente ver que Deus faz isso conosco o tempo todo, 24 horas por dia. Deus usa alguém para nos falar, para nos orientar, para nos guiar, para nos colocar no tempo certo, no lugar certo, na hora certa. Só que a gente ignora, às vezes nem gosta, né? Você está vivendo uma vida de pecado, né? Chega alguém que Deus vai usar para te ajudar, e vai bater no teu ombro e vai falar com você. Cada um tem um jeito de falar, né, irmãos? Tem um que fala com muito amor, tem outro que já vai com mais pancada, não é? Cada um tem um jeito. Elias era um profeta duro, bruto, né? Mas eu te digo, será que todo profeta tem que ser duro e bruto? Não, tem profeta que é cheio de amor, te põe no colo, te acaricia e depois chega com a palmadinha na sua bundinha, pá, né? É assim, tem profeta, né? Porém, eu quero dizer que eu e você temos que ser como Josafá, nesse lado bom de Josafá. Josafá tinha um problema. Depois eu quero que você leia na sua Bíblia com calma, com paciência, sem correria. Você vai ver, de 16 para lá, aí Josafá vai assumir, né? No 17, você vai ver que ele tinha uma fraqueza muito grande, que era fazer aliança com o rei ruim. Ele tinha que ser mais duro, mas ele não era a fraqueza dele. Então a gente tem que aprender fraqueza humana, né? O lado de Deus de mandar alguém para nos ajudar, nos orientar. E o terceiro momento, que é a nossa atitude diante da palavra que Deus vai enviar para alguém falar conosco. Ô, irmãos, eu estou falando aqui que Deus vai enviar alguém, tá, para falar, mas eu quero que os irmãos entendam que Deus é soberano, tá? Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, então Ele pode também não usar ninguém para nos falar, tá? Ele pode falar na nossa mente, no nosso coração, pode dar um sonho, né? Então não quer dizer que alguém vai lá e te orientar e me orientar, não. Eu não sei os irmãos aí, mas a maior parte das vezes Deus fala comigo no meu coração, na minha mente. E às vezes eu sou teimoso e faço a coisa errada. Mas não é sempre que Deus vai mandar alguém, não é sempre que Deus vai usar quem está pregando, tá? Você precisa ficar atento. Mas isso é importante para nós, a gente pegar essa lição, que o modo de trabalhar de Deus é esse. Deus não deixa que nenhum filho seu, nenhuma filha sua, né? Siga numa vida que vai levar à destruição. Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai arrumar um meio para nos orientar e nos falar. A decisão vai ser sempre nossa, se nós vamos obedecer, se nós vamos aceitar a palavra. Mas o mais importante que eu queria dizer aqui para os irmãos, não é no caso de quando Deus fala no meu coração e na minha mente, mas é quando Deus usa alguém. A maioria de nós, irmãos, quando Deus usa alguém para nos falar, a gente fica bravo, fica com raiva, né? Aí é fofoqueiro, né? Ah, fofocou da minha vida, lá já estão falando da minha vida. Irmãos, é isso aí que eu gostaria, né? Que a gente recebesse do Espírito Santo de Deus agora, a graça para ser humilde e entender assim, peraí, Deus pode estar usando aquela pessoa, porque o diabo trabalha. Nós estamos estudando um estudo muito bom, nós começamos ele terça-feira, nós vamos continuar se Deus quiser, sobre o reino espiritual. A gente tem que entender, que o diabo trabalha 24 horas para avacalhar com a gente. O diabo não perde tempo. Ele fez isso com Jesus, não vai fazer comigo? Me ajuda, irmão. E você viu Mateus capítulo 4, nós vimos, né? Que ele tentou Jesus. Você tentou Jesus, não vai me tentar e nem vai te tentar. Então 24 horas o diabo está usando os seus meios para nos tentar. E eu vou te falar algo que talvez você nunca tenha ouvido. Talvez, estou dizendo talvez. Sabe, irmãos, o maior instrumento que o diabo usa para nos derrubar, o que é? É nós mesmos. É nós, irmão.
Para e pensa a tua cabeça, o quanto que não pensa coisas que às vezes não tem nada a ver com aquilo. Irmão, a gente pensa que o diabo usa, né, coisas externas para nos tentar, não, é para nos derrubar, desculpa. Não, irmãos, é a nossa mente está sempre julgando quem prega, nossa mente está sempre julgando o irmão do lado, a irmã do lado, nossa mente está sempre julgando as pessoas, nossa mente está sempre trabalhando para nos derrubar. Quando a gente tem a mente cativa, quando nós conseguimos cativar, ou melhor, trazer em cativeiro a nossa mente, quando a gente começa trazendo a nossa mente na corda curta, a gente começa a ver que a gente se torna uma pessoa vitoriosa, porque o caminho fica livre para Deus nos orientar. Presta atenção, quando a nossa mente é controlada, né, é dominada por Deus ou pelo Espírito Santo de Deus, como queira, ou por nós, quando a gente pega a mente e fala, não mente, não é para não mentir, tá? É a mente. Quando você fala assim, não mente, você não vai pensar isso, você vai pensar o que eu quero, e eu quero pensar nisso aqui, ó, né? Não é para a gente transformar pela renovação da nossa mente. Isso que eu estou trazendo para vocês, irmãos, é só para a gente sair mais fortalecido desse estudo, entendendo. Pode estar certo, irmão. Quantas vezes você por algum momento, eu não vou dizer que agora, porque agora nós somos crentes em Cristo Jesus, salvos e salvas, mas quantas vezes você desconfiou do seu marido, da sua esposa, e lá na frente você viu, peraí, é coisa da minha cabeça, né? Quando a gente desconfia, então a mente é tremenda, ela quando é dominada pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma potência, mas só que não é o caminho, a gente às vezes cai nas jogadas, nas malícias do diabo, e hoje o diabo usa muito, irmãos, redes sociais, para quê? Para infernizar nós, porque lança algo de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã, de um político, de uma celebridade, de alguém, a gente pega aquilo e acredita, a gente crê, a gente acredita naquilo, e aquilo nos atinge, nos ataca. Então é a estratégia do inimigo, irmãos. Então a gente precisa muito, né, da graça de Deus, entender esses três tempos, né? E Jeosafá tinha um lado bom, né? Porque quando ele ouvia a repreensão, por duas vezes, né, ele ouviu cá atrás também, quando Micaías, né, pela questão de Micaías, que foi repreender Acabe, e ele entrou na guerra, mesmo Micaías repreendendo, mas ele clamou o Senhor ter misericórdia. O que acontece? Ele então se redime quando ele é repreendido, e ele percorre Judá, fazendo com que o povo se voltasse para Deus, né, estabeleceu juízes, levitas e sacerdotes para conduzir o povo na presença do Senhor. A atitude dele foi perfeita, foi repreendido por Deus, ao invés de reclamar e de querer sei lá o quê, não, ele tomou uma atitude correta. Isso está, irmãos, para nós, tudo nesses 11 versículos do capítulo 19, tá? Ele disse aos juízes, para que os juízes julgassem corretamente. Depois o versículo 8 diz que estabeleceu Jeosafá em Jerusalém os levitas e os sacerdotes e os cabeças da tribo de Israel para julgarem as questões de Deus. Então quer dizer, ele se redimiu, ele procurou o caminho correto depois da repreensão, né? Agora, que o nosso coração, mais uma vez eu digo, que o nosso coração esteja aberto para ouvir quando Deus usa alguém para nos falar, e que haja humildade em nós, né, para receber essa palavra, que é abençoadora, tá bom? Eu tenho comigo assim, né, recentemente uma pessoa teve um sonho comigo, né, ela me contou o sonho detalhadamente, eu falei para a pessoa, olha, quem interpreta sonho é o Senhor, né, que tem interpretação, mas o que eu faço quando vem um sonho, irmãos? Eu aplico aquilo ao sonho de alguém para mim, né, o meu mesmo para mim, eu aplico na minha vida. Você tem que ser humilde, o Senhor pode estar querendo te ajudar, e Ele vai usar qualquer pessoa aí, né? Tem sonho que a gente sabe também que não tem nada a ver, mas mesmo assim eu ainda pego e ainda aplico, porque para mim é um sinal para vigiar, amém, queridos? É um sinal para vigiar. Agora quando você não é humilde, como é que fala, você é barriga cheia, você sonhou porque comeu muito feijão. O sábio, irmãos, o sábio sabe que prudência demais nunca faz mal, amém, queridos? Amém? O sábio sabe que prudência demais nunca faz mal. Agora o tolo ignora, se você for olhar bem, quando a Bíblia vai dizer dos sonhos de José tinha sonhos, né, e José, tadinho, talvez por propósito de Deus, talvez por simplicidade, ele contava os sonhos que ele tinha,
né? Aí a gente não vai julgar, né? Deus é que sabe por quê. Mas ele contava o sonho, contou para os irmãos, deu problema. Quando ele sonhou, né, com o pai e a mãe dele, a lua e o sol e tal, que ele foi contar, a Bíblia diz que meio que o pai dele, Jacó, pegou meio duro com ele, mas termina o versículo dizendo que ele guardou aquelas coisas no seu coração. Os outros irmãos brigaram, ignoraram e até tentaram matar José. Mas o velho Jacó foi sábio. Ele pensou: ô meu filho, peraí, você quer dizer que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? Ou seja, chamou a atenção dele. Mas o versículo termina dizendo que ele guardava essas coisas no seu coração. Está vendo? O pai, a autoridade, chegou perto do filho: peraí filho, você está sonhando, isso quer dizer que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? Isso naquela época, irmão, era um absurdo, pai se curvar diante de filho. Por isso que o velho chegou nele, mas ele era sábio, ele guardou no coração dele. E o que veio acontecer? De maneira figurada, os irmãos não, os irmãos literalmente se curvaram diante de José, quando eles foram no Egito, desceram, né, na verdade, no Egito, para comprar comida, na época de fome. As duas vezes eles se curvaram literalmente, os velhos, o pai e mãe não, mas a gente pode dizer que se curvaram quando reconheceram José como uma grande autoridade, o segundo, né, do Egito, abaixo de Faraó, só existia José. Os pais reconheceram a autoridade dele, foram para lá, né, submissos, onde José arranjou lugar para eles foram. Então a gente tem que ser sábio, irmãos, para que a gente possa ser bem orientado por Deus. Agora, às vezes a gente confunde humildade, irmãos, com aquela carinha assim e tal. Às vezes a gente pensa que é humilde porque anda de cabeça baixa e tal, e às vezes a gente não é humilde, porque a gente ignora a fala de Deus através das pessoas, através das coisas. Deus usa, irmãos, todos os meios que Ele tem para nos ajudar, tá? E a gente precisa ficar atento. Então ele aí, nesse caso, ele foi um camarada esperto, porque ele, né, deu ouvidos e ele se redimiu, né? A Bíblia chega a dizer assim, só para os irmãos entenderem quando eu digo que ele redimiu, pelo seguinte, versículo 19, o versículo 2 diz assim: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro de Josafá e lhe disse, olha bem, a repreensão é: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Verso 3: boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois você tirou os postes sagrados da terra e puseste o coração para buscar a Deus. 4: habitou Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa, fazendo que voltassem ao Senhor, Deus de seus pais. Você viu a atitude dele? Ele pensou assim: opa, eu fiz algo mal, então eu fiz o povo sofrer consequências do pecado. Então ele foi de Berseba até, deixa eu ver o lugar que fala aqui, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, correu aquilo tudo, fazendo o povo voltar para Deus, voltar para o Senhor. Então ele redimiu-se, ele viu que ele não fez o correto e ele buscou o Senhor. Isso foi muito bom da parte de Deus, né? E o capítulo 20, nós vamos ver o quê? Aí a gente vai ver outra cena e outro momento emblemático. Temendo a afronta de Moabe e de Amon, aí o rei Jeosafá, irmãos, vai buscar a ajuda de Deus, e Deus dá a vitória ao rei Jeosafá, sem que eles usassem uma única arma. Era um rei temente a Deus, ele temia o Senhor. E quando os filhos de Amon e os filhos de Moabe vieram contra ele, Israel, Judá, né, vamos dizer assim, todo desesperou, e a Bíblia diz que ele busca o Senhor. Ele apregoou um jejum em Judá e buscou o Senhor. O verso 4 chega a dizer: ajuntou-se Judá para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio buscar a Deus. Irmãos, esse é o posicionamento de um povo que quer ser abençoado: buscar a Deus. Buscar a Deus. Nós não precisamos nos envolver com política, a gente precisa buscar a Deus. Eu disse isso nas eleições passadas, que se todos os pastores pensarem que para um Brasil melhor, eles tiverem que se candidatar na política, a luta vai ficar falha, vai ficar manca. Porque se eu sou pastor, qual que é a minha tarefa? Pode falar. Se eu sou pastor, é pastorear, irmão. Se eu sou padre, é pastorear.
as ovelhas da Igreja Católica. Agora, se você pensa que eu tenho que pedir licença para essa igreja durante um tempo, engajar na política, quem vai tomar o meu lugar de intercessor, de pastor? Porque no meu entendimento da Bíblia, no nosso entendimento batista, o entendimento que a gente tem, nós falamos terça-feira dentro do entendimento batista sobre batalha espiritual, essas coisas, a gente sabe que Deus deu autoridade a alguns homens para que eles sejam pastores. Autoridade dada por Deus. Então não existe isso, de eu largar ou querer ir para o outro lado. A função pastoral é muito clara, cuidar de ovelha. A ovelha está doente, a ovelha está machucada, a ovelha está dodói, a ovelha está precisando de oração. O pastor tem que ficar com o telefone ligado 24 horas por dia, porque não se sabe a hora que alguém em algum lugar da terra vai precisar de uma ajuda, né? E se eu largar essa função, e sem contar a oração do homem e chamado por Deus, a oração de um homem chamado por Deus, de uma mulher chamada por Deus, tem poder, tem, porque Deus chamou, ungiu. Nós estamos falando de coisas espirituais. Todo mundo tem poder, amém, queridos? Todo servo de Deus tem poder para orar, todos, mas a oração pastoral, né, assim como a sacerdotal que nós estamos vendo aqui, tem diferencial, porque Deus chamou, olha, você vai ser pastor, olha, você vai ser apóstolo, você vai ser profeta. Então ali Deus chama uns com especificidade, todo mundo ora e Deus opera, mas chamou você para aquilo. Então não posso fazer essa luta ficar manca. O que eu disse na última eleição? Que quando o pastor vai para a política, a luta fica manca, porque o lugar do pastor vai faltar o pastor, porque ninguém substitui o pastor, irmão. Substitui o pastor o quê? Outro pastor. Eu até dei um exemplo naquele dia da cadeira. Você lembra que eu dei o exemplo da cadeira? Até a cadeira de quatro perninhas. Falei, está ali, ó, lugar do pastor, lugar do poder executivo, legislativo e judiciário. Lembra que Deus me deu na hora assim uma figura de uma cadeira com aquela ali, aquele banquinho? Está ali, ó, 3 pernas, poder executivo, legislativo e judiciário. Política, né? O executivo é o governador, tal, é o presidente, é o prefeito, né? O legislativo é a parte que legisla, a Câmara, a lei, né? E o judiciário nem precisa falar, né? Então está ali os 3 poderes e o poder espiritual que Deus dá ao pastor, à pastora, ao bispo, à bispa, e vai dando um punhado de gente, né? Padre, poder espiritual, os quatro pezinhos. Mas se o pastor, irmão, larga o dele e vai para o outro lado, de lá da política, o banco, a cadeira, fica manca. Isso é estratégia que a gente tem que ter. Então eu não tenho vontade nenhuma de exercer cargo político, porque eu tenho convicção que nos meus 18 anos Deus me chamou para isso que eu estou fazendo hoje, o bem ou mal, né? Satisfazendo ou não, mas eu estou na luta por uma coisa que Deus me chamou. Já tive a oportunidade de não largar, mas de entrar na política. Então a gente vê, Josafá tomou uma atitude que abençoou demais da conta Israel, porque ele entendeu esse chamado de Deus na vida dele. Diferente dos dias de hoje, tá, irmãos? É outra viagem que os crentes têm que não funciona. Se você pensa em ter hoje governos, como a gente está lendo aqui no livro de Reis, no livro de Crônicas, teocráticos, aqui era teocracia, aqui era o rei falava assim, nós vamos servir a Deus, e quem não fosse, era até morto, era uma teocracia, é o domínio, o governo de Deus. Irmãos, hoje a gente não vive isso mais, tá? Mas eu quero que os irmãos entendam assim, que não é de se sonhar, não imagina e nem sonha um reino, uma cidade, um país, né, democrático, onde o presidente vai dizer, a partir de hoje, Deus é o nosso Deus, e aí a nação inteira vai adorar a Deus. Nada disso, querido. Mas se ele disser que Deus é o nosso Deus, aí sim, no reino espiritual, acontece. Amém, igreja? Amém? É igual nós estamos aqui. Quando Jesus disse, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o Senhor está falando de coisas espirituais. Quando eu
chamo o reino de Deus para ele ser feito e eu submeto a minha vida, ele é feito. No reino espiritual isso acontece. Então, é onde tem um peso e um valor muito grande o presidente dizer, não, nosso país é do Senhor, né? Essa nação é do Senhor, não importa se a gente se perneia e diga que não, ele é autoridade, ele está dizendo que é. Então, isso diante de Deus tem um peso tremendo, mas não dentro do contexto do Velho Testamento, para que a gente também não caia nessa sonhação besta que o povo tem aí e pensa que pode ser. Não é assim. E nós temos que ter esse conhecimento, tá, irmãos? Então ele vence sem armas, porque ele busca a Deus a ajuda e a ajuda vem de Deus. Então a gente precisa quebrar pau, a gente precisa, irmãos, de alarde, confusão nenhuma, irmãos. Repito e digo, o papel da igreja é orar, o seu papel é orar. E nesse caso ele venceu sem nenhuma arma. A Bíblia diz que ele coloca os sacerdotes para eles irem à frente louvando ao Senhor. E os cantores, e o que acontece é que Deus cria uma situação que os inimigos, eles ficam lá perdidos, loucos, e um mata o outro, sem Israel ter que usar nenhuma arma. Diz assim, versículo 20 e o 21. Desculpa, vamos ler 18, 19, 20 e 21 do capítulo 20. Diz assim, nessa batalha não tereis que pelejar, verso 17. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudai Jerusalém. Deus continua dizendo, não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. 18, Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Senhor de Israel em alta voz, tá, irmãos? Eles não cantaram silencioso, baixinho, só para o coração deles, não, cantaram em alta voz. Por isso que eu tenho um problema muito sério, quando a gente reúne e às vezes a gente não deixa a nossa voz soltar. Eles cantaram em alta voz. O muro de Jericó caiu, depois que Israel deu muitas voltas ao redor, em silêncio. E depois, quando eles deram um brado, na última volta que eles deram um grito, trocou-se as trombetas, o muro caiu também, sem tiro, sem arma e sem canhão. Irmão, caiu quando eles deram um brado, deram um grito. Então, assim, eu gostaria que a igreja entendesse que apesar que a nossa luta é espiritual e a nossa vitória é espiritual, eu já usei esse termo e repito aqui, são as nossas atitudes que acionam o reino espiritual a nosso favor ou contra nós. Aqui foi alta voz, Deus deu vitória. Louvores, está escrito até qual louvor que era, em alta voz, não era aquele louvor em silêncio, não é aquela oração em silêncio. Israel deu 7 voltas, durante 7 dias Israel deu volta, em silêncio. No último dia deu 7 voltas. Na última volta, eles deram um brado, gritaram e tocaram as trombetas. O muro caiu. Foi voz, foi atitude de obediência, submissão. Então eu repito para você, nossas atitudes acionam o reino espiritual a nosso favor contra nós. Por exemplo, obediência a Deus, louvor a Deus, adoração, submissão, coração limpo diante de Deus, busca por santidade, vai acionar o mundo espiritual ao seu favor. Mas agora mentira, engano, pecado, idolatria, um punhado de coisa, vai acionar também o mundo espiritual, mas contra você. É simples assim, é o reino espiritual. É como se fosse assim, irmãos, tanto os anjos de Deus, quanto as hostes malignas de Satanás, estivesse pronto e disputando você. Amém, queridos? Vamos repetir? Eu vou repetir para você entender. Funciona assim no reino espiritual. As hostes malignas do inferno, vamos ser assim, mais claro, estão disputando você. E os anjos de Deus e todo o céu também estão disputando você. Porém, o que vai atrair um ao outro são suas atitudes. Vida de pecado repele Deus e o diabo gosta. Então você vai acionar esse espírito maligno para a sua vida. Vida santa, busca, aquela coisa eu quero Deus, mas é de coração, não é só cantar o hino não, tá? Não, eu quero Deus mesmo, a partir de hoje a minha vida muda, eu quero aprender, eu quero ser santo, eu quero ser obediente. Meu Deus, o que importa é o Senhor, não é mais ninguém. Atrai Deus e seus anjos e Satanás fica com muita raiva e está perdendo você para Deus. É assim, irmão, desde a fundação do mundo. Hein? Exatamente, ganha o lado que se alimenta mais. Por isso que eu disse para vocês que, eu disse isso para vocês aqui na terça-feira passada, que a minha convicção de salvação eu tenho que ter, aquela certeza de Hebreus 11, que eu sou salvo. Mas
a minha convicção e certeza de salvação não é garantia que eu sou salvo. Por quê? Porque o tempo todo eu estou acionando esses espíritos do inferno e de Deus. Você acha, irmão, por que eu me preocupo em ser santo? Você acha que tem alguém me vendo que eu sou santo? Você acha que tem alguém vendo uma auréola em cima de anjinho, né? Ah, ele é santinho. Não, irmão, o povo está me arrebentando, me detonando, e eu estou nem aí. Eu estou querendo ser bom, irmão, querendo ser honesto, querendo ser fiel a Deus, estou querendo submeter, estou querendo, por que eu estou querendo, irmão? Porque eu estou acionando espíritos para a minha vida. Quando aquela pedra estava aqui me arrebentando e Deus mostrou, olha, alguém fez trabalho para te destruir. E eu comuniquei com a igreja e pedi oração. Você lembra que eu pedi oração? E o que tinha aqui dentro de mim era uma pedrinha de 1 centímetro, assim, ó, desse tamanho aqui, tá vendo essa parte aqui? Ó, que deu andando aqui dentro de mim, e ela tinha que sair. Por isso que os irmãos falaram que orar para ela sair, né? Eu falei, não ora não, ora para ela quebrar. Então até hoje eu urinei uma de quase 4 milímetros, sem dor, sem nada, porque o médico quebrou ela. Então, irmãos, por quê? Porque eu sabia que aquilo era uma situação real, que o inimigo queria que eu blasfemasse do Senhor, que eu reclamasse, e que eu pecasse. Eu falei, você perdeu, porque eu morro, mas eu não vou blasfemar do meu Deus. E fui ler a Bíblia, eu li o Novo Testamento todo em menos de 30 dias, porque não dá dor, eu gemia, eu vou ler a Bíblia, e lia. Ah, irmão, você tem que entender que a luta é espiritual, e que ali eu poderia ter acionado demônios para a minha vida, eu preferia acionar Deus. O que aconteceu? Vocês oraram, todo mundo, a gente orou, com 30 dias eu estava internado, tiraram a pedrinha de mim, glória a Deus, aleluia, estou urinando os pedacinhos dela, estou livre da minha dor, 30 dias. Por quê? Porque você orou e nós entendemos que é a luta espiritual. Olha, eu vou te dar um outro exemplo, que nossas atitudes acionam o mundo espiritual dentro do livro de Jó. Lembra a cena no céu, né? Tá bom, que nós já falamos sobre ela. Os anjos de Deus, né? Os filhos de Deus, o Satanás no meio, e Satanás acabou tendo acesso em Jó para tirar de Jó muita coisa. Mas lembra o que os amigos de Jó fizeram com Jó? Se você fizer uma leitura do livro de Jó tranquilo, você vai ver que aqueles amigos de Jó, na verdade, era inimigo dele, porque os camaradas tentaram Jó o tempo todo, para que Jó, de alguma forma, se danasse, mas Jó foi firme, Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, irmãos. Chegou a dizer, maldito aquele dia. Ele chegou a dizer que talvez não devia nem ter nascido. Terrível aquele dia. Ele fez tudo isso, mas ele não blasfemou de Deus. E o que aconteceu com Jó, irmão? É isso que eu quero que vocês entendam. A gente aqui embaixo é simplesmente um objeto de desejo de Deus e do diabo. E há circunstâncias aqui na terra, se coloca no lugar de Jó, não pelo sofrimento, mas é para você entender o mundo espiritual. Vai haver o diabo querendo te arrebentar, e Deus do teu lado te assistindo, dando assistência, mas sem te interferir na sua vida. Deus não tentou Jó, e Deus não afagou Jó, não, meu filhinho, vem cá. Deus só ficou assistindo e vendo. A Bíblia diz para nós no versículo 42, que em determinado momento, Jó orou pelos amigos dele, aqueles amigos que estavam lá infernizando, para arrebentar com Jó, para Jó desanimar. Até a mulher de Jó, irmão, chegou a falar para ele, Jó, blasfema, Jó, de Deus, e morre. E Jó foi e pregou para ela. Então todo mundo, os amigos, perdeu tudo, saúde, os amigos, a mulher vem tentar ele, e ele ficou firme. Por isso, irmãos, que a história de Jó mudou. No capítulo 42 fala que quando ele orava pelos amigos, os amigos perturbaram, encheram o saco dele, ele orou por eles. E quando ele orava, Deus mudou a sorte dele e deu para ele 2 vezes mais tudo que ele tinha. Você está entendendo, querido? Que a gente passa por um processo e a gente aciona os espíritos. O que Jó fez quando ele aguentou firme, quando ele perdeu mulher, perdeu filhos, perdeu bem, e aqueles amigos terríveis com ele, e ele perdeu a saúde, e ele não blasfemou, ele continuou exaltando Deus, eu vim nu para esse mundo e nu eu vou voltar. Está vendo, irmão? A gente vê aquelas coisas aí e fica empolgado, mas olha o sofrimento de Jó. A Jó estava só acionando espíritos, tá, irmão? Só acionando espírito. Mas até então espírito nenhum ajudando ele acionando. Quando ele não blasfemou, ele acionou o espírito. Quando os colegas vieram para arrebentar, ele aceitava, ele debatia, e os camaradas falando que você está assim, porque você está em pecado, e ele foi com jeito. Chegou no final, querido, no fim de tudo, venceu o Espírito de Deus, porque ele acionou naquela hora, a sua atitude, as coisas de Deus. Então, o que acontece hoje, irmãos, é que você fica acionando demônio para a sua vida,
E depois vai lá para o monte orar, e vai pedir o pastor, vai pedir a pastora, vai pedir a missionária para orar. Você está o tempo todo acionando demônio para a sua vida. Você acha que tem oração, irmão, mais forte do que a sua escolha? Recebe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo hoje para você. Você acha que tem oração mais forte do que a sua escolha? Se você escolhe uma vida de pecado, não existe oração neste mundo, irmãos, e nem uma intercessão de Jesus que vai funcionar. Porque você escolheu. Você deve estar pensando, pastor, você está louco? Não, querido, é a Bíblia, é assim. Está lá o acusador diante de Deus querendo acusar e Jesus intercedendo por você. Mas você vai escolhendo demônio, vai escolhendo mentira, vai escolhendo engano, vai escolhendo isso, vai escolhendo aquilo, vai escolhendo. Intercessão de Jesus não tem valor. Por que não tem? Ele está lá pedindo, pai, dá mais chance para o Edgar, pai. Pai, olha o meu sangue foi derramado pelo Edgar. Olha o meu sangue foi derramado por ele. Ajuda. E Deus mostra lá, mas como é que eu posso fazer? Olha lá como é que ele está. Ele está nem aí para o seu sangue, nem aí para a palavra. Você está entendendo? Não tem reza brava que funciona, amém, querido? Não tem oração, querido, e é assim que funciona. Então, assim, a gente precisa desse entendimento mais profundo da palavra, para ver que não tem muito a ver com Deus mais não, irmão. Olha, isso é pesado que eu estou dizendo. A tua salvação e as tuas bênçãos não tem muito que ver com Deus. Por quê? Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez, Ele consumou em Cristo Jesus. E agora a gente tem a lei, tem a palavra, tem os ensinamentos dos apóstolos, a gente tem a Bíblia. A gente só tem que caminhar em cima, né, irmãos? Amém? Amém, queridos? Trabalhar e caminhar em cima e não entrar nessa onda aí, ó, que estão dizendo para nós aí que não tem nada a ver. O Jonas ontem usou esse termo aqui, né, Jonas? Esse negócio de não tem nada a ver. Isso é diabólico, querido, esse termo de não tem nada a ver. Se você não vier para a igreja estudar a Bíblia, se você não estudar a Bíblia na sua casa, se você não começar a buscar a Deus, você vai entrar na onda do que não tem nada a ver. E olha, vou ser sincero, essas pessoas que creem que não tem nada a ver, no último dia, no dia que o Senhor chamar, eles vão ficar de fora e não vai ser uma situação muito agradável não. Por quê? Porque não tem o entendimento, né, real da palavra. Hoje pode chamar de bobo, de boba. Ah lá, esse crente bobo perdendo tempo. Pode chamar você de tudo, querido. Fica na graça de Deus. Lembra dos amigos de Jó. E me diga depois se teve algum amigo de Jó que chegou perto dele. Ô irmão, o que você deve fazer quando você vai visitar um doente? É o que eu fiz com o Joelzinho ali, o irmão Joel, né? Os irmãos que foram também, eu sei que deram uma palavra boa para ele. E vocês devem ir também, tá, irmãos? Quando você puder, visita o irmão Joel. Ele já pode receber visita. Então, veja bem, você vai visitar um doente, irmão, você não vai ficar falando para ele, ah, rapaz, você está aí, você está nessa cama, você está em pecado. É o que os amigos de Jó fizeram para ele. Entendeu? Então, esses amigos de Jó, para mim, eram inimigos. Né? Imagina você chegar lá, né, eu lá rolando de dor, você vai na minha casa para dizer que eu estou em pecado, eu ia meter um chinelo em você e falar, eu sei que eu estou em pecado, porque em pecado eu fui formado desde o ventre da minha mãe. Ou tem alguém aí que não foi assim? Né? A gente vive o mundo, a carne, o pecado é próprio nosso. Agora você vai lá para dizer para o doente que ele está em pecado, você tem que ir lá levar uma palavra de Deus, ungida, poderosa, levar sua fé, sua oração. Não, você vai sair dela, nós estamos orando, em nome de Jesus, vai passar. Então, queridos, os amigos de Jó deveriam ter ido para fazer isso com Jó, muito pelo contrário, lê lá e me conta para você ver. E eu costumo dizer que a pior inimiga de Jó era a mulher dele, porque ela disse, blasfema, Jó, e morre. E Jó ficou firme. Então, assim, essa situação espiritual é o que eu vivo hoje. Então, e você vive, irmão. E não adianta, se você, com as suas atitudes, aciona o diabo, não adianta, não tem oração. É obediência, tá, irmão? Obediência a Deus em todas as áreas é o que vai atrair Deus para nós. Tudo bem, você vai adoecer, você vai morrer igual todo mundo, mas você estará agradando ao Senhor Deus e terá a graça de Deus na sua vida, que é o que importa para nós. É algo muito sim, difícil, profundo, tá, irmãos? E ele vai fazer, isso vai agradar muito a Deus nessa vitória. Tanto que essa vitória dele, que nós lemos aqui, e depois o versículo 21 diz que, tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou os cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do esplendor da sua santidade. E enquanto saíam na frente do exército, eles diziam, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Amém, queridos? Os irmãos lembram uma cançãozinha que eu mostrei para vocês aqui um dia? Eu vou repetir para vocês, foi lindo aquilo, foi muito bonito. Eu dormi e falei assim, de noite, eu falei assim, Deus, me mostra como os levitas cantaram essa canção,
que a letra é só essa: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Irmãos, eu dormi pedindo a Deus isso, e quando eu acordei de manhã, já não era sono, não era sonho, porque eu estava acordado, e eu via nitidamente como num filme, Israel nas suas tendas, saiu um homem de dentro da tenda, um levita, um sacerdote, não sei, e ele cantava essa letra, e depois outra tenda abria, mais um, mais outro, e muitos, e estava de madrugada, estava de manhã, estava escuro para clarear, e quando eu vi o texto que fala que pela manhã cedo eles se levantaram e saíram, eu amei tanto, irmãos, ainda mais a palavra de Deus, e eu cantei aqui, irmão, lembra? Vamos ver se eu consigo cantar. Eu queria até fazer essa musiquinha bonitinha, mas eu demorei, agora, quando eu assustei, chegou. Eu lembro direitinho, irmãos, o que eu ouvia, eles cantavam assim, ó, deixa eu ver se eu lembro. Rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E o que eu via foi um homem saindo de dentro de uma tenda. Vamos saber que é tenda, né? Aquela barraca. Depois mais um, eu via criança, eu via mulher, e eu via a multidão, só que eu estava de olho aberto, eu não estava dormindo, e aquilo ali eu arrepiei, falei, meu Deus. Então, querido, eu creio plenamente que a gente não precisa de se cortar, a gente não precisa de sacrifícios, a gente não precisa de perder noite de sono, a gente não precisa do desespero, mesmo com dor, mesmo com diagnóstico ruim, mesmo com, sei lá, desemprego, eu não sei o que é que essa vida vai nos apresentar. Foi isso, irmãos, que os levitas cantaram: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E venceu, irmão, sem arma, sem tiro. O resto do texto vai dizer que Deus desbaratou, um inimigo levantou contra o outro. Então, assim, que a gente aprenda a acionar o reino espiritual a nosso favor. Está entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? Acionar o reino espiritual a nosso favor. Por isso que eu creio muito na importância da equipe de louvor de uma igreja. Estamos longe de chegar ao entendimento que o pastor Edgar tem de louvor na igreja. Não é nada do que a gente vê hoje. Porque o louvor, irmãos, é isso, simplicidade que aciona o reino espiritual ao nosso favor. Não tem nada a ver com o que a gente faz. Liberta, é isso aqui, ó. Lê direito, você vai ver, tudo que eles faziam, ó, os levitas na frente, Israel junto, Judá no caso, vamos dizer assim, né, para ficar mais didático e mais claro, eles só diziam: render graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E quando Deus me deu essa visão, eu vou gravar isso ainda, irmão, sinceramente, eu vou gravar, e não precisa ser na minha voz não, mas eu preciso deixar isso registrado: render graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Isso é música que liberta, isso é Bíblia. E você já notou que se você tiver, quando você está diante de uma luta, de uma guerra, como estava aqui Josafá e Judá, qual a oração que você faz para que Deus manda a vitória? Não é essa de levantar a mão: ó Israel, ó minha casa, ó mulher, ó filhos, vem comigo, vamos render graças ao Senhor, porque o amor do Senhor dura para sempre. Foi isso que acionou, irmãos. Foi isso que acionou todos os anjos para lutar um exército inteiro e matar ele. A gente faz tudo errado, irmãos. A gente proclama jejum, proclama oração, vai para o monte, perde noite de sono, a gente desgama desespero, e a gente não vira: Deus, Senhor, eu te rendo graças, porque o seu amor dura para sempre, Senhor. A gente não faz isso, só isso. A gente vai, dobra o joelho e chora: a Deus, me cura, ai, me tira a dor no rim, ai, Senhor, estou morrendo. É errado, isso não aciona a reino espiritual. O que aciona a reino espiritual é isso: render graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Já imaginou o exército de Moabe, o exército de Amon, para matar ele, e eles vão falar: render graças ao Senhor, seu amor dura para sempre? Irmãos, isso confirma o texto que nós lemos na terça-feira. Nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra o reino espiritual da maldade, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Se é assim, querido, vamos louvar, vamos acionar a Deus, vamos louvar, vamos cantar.
E nada de ficar nesse desespero. O Salmo 22:3, já que a Alzita lembrou muito bem lá que o louvor liberta, abra a tua Bíblia no Salmo 22:3, no dia que Deus me revelou isso aqui, eu falei, já sei, o negócio é cantar, o negócio é louvar, é nem pedir, é orar. Olha bem, o que diz o Salmo 22:3? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Olha bem, irmãos, o Salmo 22:3 diz assim, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Sabe o que quer dizer entronizado? Entronizado é estar com o trono, está sentado no trono. Aqui está dizendo assim, Deus, o Senhor é o santo, e o teu trono está entre os louvores de Israel. É por isso que eu falo para vocês, irmão, nós estamos longe de ter um louvor dentro do entendimento que eu tenho. O louvor que eu tenho, o entendimento que eu tenho de louvor, é o louvor que aciona a presença de Deus, que o trono de Deus se faz presente. Deus vem com o trono dele, claro que isso, né, figuradamente, mas é o que a Bíblia diz, é o que eu entendo. E o que Josafá conseguiu com isso? Josafá de fato conseguiu, irmãos, fazer com que Deus se fizesse presente, e eles tiveram a vitória. No entanto, irmãos, Josafá, como eu disse para vocês, parecia que tinha um parafuso a menos. A Bíblia vai relatar para nós que no final da vida dele, no reinado dele, ele faz aliança com Acasias, e isso desagrada a Deus, e Deus vem e destrói todas as obras que ele estava fazendo dentro dessa aliança com Acasias, mostrando para nós, né, que os homens são falhos, né? Vai dizer para nós que ele fez essa aliança e isso foi desagradável a Deus. Verso 35 diz, depois disso Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Então, irmãos, isso mostra para nós a importância da perseverança com Deus. Hoje você pode estar muito bem, mas eu vou ser sincero e falar uma palavra pesada para vocês. Mas ultimamente Deus tem mandado eu pesar um pouco para a igreja crescer. Não importa como você está hoje, importa como você estará amanhã. Tem gente que preocupa muito com hoje e amanhã está caído. Eu já vi gente que começou a caminhada espiritual junto comigo, subiu, foi lá em cima, e hoje estão caídos. É mais importante, querido, você não subir tanto, mas nunca cair. Receba de Deus, não importa como você está hoje, importa como você pretende estar, né? E como você estará amanhã. Se você está bem hoje, segura, retenha o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque o dia de amanhã é que importa. Dia de hoje, meu filho, daqui a pouco ele é ontem. Sabia que o dia de hoje, daqui a pouco ele é ontem? O meu agora já é passado, já passei pelo agora. Se você não tivesse essa visão, você será também como esses homens que ao mesmo tempo estavam lá em cima fazendo tudo de bom, e a Bíblia vem e relata, fez o que era mal aos olhos do Senhor, desagradou ao Senhor. Então guarda isso no teu coração, irmão. Guarda isso no teu coração, irmã. Não importa como você está hoje, importa como você pretende estar amanhã e como você estará. Amém, igreja? Amém? Não quero que você julgue ninguém. Não sai daqui julgando, porque o julgamento cabe só a Deus. Mas pare e pense em quantas pessoas que você viu e já esteve muito bem na presença do Senhor, talvez foi até instrumento de Deus para te ajudar, para te ensinar, e essas pessoas depois elas vão lá embaixo, elas caem lá embaixo. Por isso que a gente tem que olhar e aprender com o que a Bíblia nos ensina, tá? Não seja lá em cima e aqui embaixo, vai reto, né? Alcança um nível tranquilo. Qual que é o nível tranquilo que eu quero dizer? Nível tranquilo é o passo que você aguenta. Descobre o seu passo. Não vai no passo do Cláudio Leite não, boba. Não vai no passo da... Qual a irmã que vocês amam aí? Qual a pregadora boa do momento aí? Fala aí. Mulher. Cláudio Leite é homem, né? Não vai no passo do Cláudio Leite. Cláudio Leite mesmo? Cláudio Duarte. Não vai no passo do Cláudio Duarte, não. Não vai no passo do outro, não. A mulher. Fala a mulher das... Hein? Não vai no passo da Helena Tanuri, não, irmãs. Descobre o teu passo. O Senhor não vai te julgar pelo passo do Cláudio Duarte. O Senhor não vai te julgar pelo passo do outro. O Senhor não vai te julgar pelo passo da Helena Tanuri. O Senhor não vai te julgar pelo passo de ninguém. Vai usar pelo seu. Descobre o teu passo. Eu descobri o meu passo. Meu passo é esse. Hein? E é isso. É isso. Descobre aqui dentro o que você aguenta. Né? Descobre aqui dentro o que você aguenta. E vai em frente.
Se você ainda não aguenta aquela coisa lá, se você não aguenta que o pastor diga, o Espírito Santo de Deus está usando ele para falar, se você não aguenta, vai no teu passo. Porque às vezes Deus usa o pastor para, né, dar uma palavra mais dura, que achar, mas se você não aguenta, não vai. Se você não aguenta orar 3 da manhã, descobre um horário que você aguenta e vai orar. Amém, queridos? Se você não aguenta jejuar 3 dias, não faz igual eu fiz lá. Quando eu aceitei Jesus, o pastor Esther jejuar 3 dias, eu fui jejuar num joelho nem meio. Quase morri de fome. E quando eu cheguei em casa, eu tive que estourar meu jejum, como é que fala? Encerrar o jejum, entregar o jejum e comi meia sacola de pão, bebi 1 litro de leite. Perdi meu jejum. Aqui não é jejum, aquilo é passar fome. Então, ou seja, você não aguenta jejuar 3 dias, jejua 1. Você não aguenta jejuar 1, jejua 2 horas, mas aí menos eu acho que não tem lógica, né? Acho que jejuar entre uma refeição e outra já é um bom início. Ah, pastor, eu tenho que comer tal hora. Então vai, meu filho, bebe o seu café, tenta ir, só ir para o outro almoço lá, começa com o teu passo, irmão. Você não vai ser julgado pelo passo do outro que jejua 3 dias. Você não vai ser julgado pelo passo de Jesus que jejuou 40 dias, 40 noites, não. Não tente fazer. Faça o que você aguenta. Assim são as coisas espirituais. Agora, o que não dá, irmãos, é para a gente viajar nessas ideias malucas que a gente vê hoje e a gente não crescer, não aprender na graça do Senhor, e continuar o mesmo homem e a mesma mulher pecadora de ontem. Lembra que o Espírito Santo de Deus está te dizendo? Não importa como você está hoje, não importa como você vai estar amanhã. Projeta para amanhã, eu vou estar de pé, porque o Senhor é quem me sustenta e me segura, eu não vou cair, é o meu projeto para amanhã. Eu falei muito tempo aqui na igreja, eu orando, né, eu falava, Deus, se nós acordarmos amanhã, nós vamos te adorar ainda mais do que nós te adoramos hoje. Eu orei isso muito aqui na igreja, em final de oração, talvez alguns notaram, outros não. Isso tem que ser seu compromisso. Deus, se o Senhor me ajudar a levantar amanhã, eu quero ser melhor do que hoje, Deus. Eu quero orar mais, eu quero ser mais santo. Aí chega amanhã, você não consegue, você vai fazer a mesma oração de Deus, Senhor, se eu acordar amanhã, eu quero ser melhor. Irmão, não dá, é para você nem lembrar que o Senhor está de olho em você e está vendo o seu caminhar, o seu passo. E aí a gente vai conformando, né, com este mundo, é o Romanos 12, 1 e 2. A gente vai conformando com este mundo, com esse século, daqui a pouco a gente está igual eles, e daqui a pouco a gente está envergonhando o Evangelho. Está todo mundo olhando para nós e falou, o que? Aquilo ali? Aquilo ali, não vou para aquela igreja nunca. Tá, irmãos? Eu tenho orado muito, por que a igreja anda vazia? A igreja anda vazia porque muitos de nós, irmãos, está fedendo. Espiritualmente está fedendo. Quem vai ficar perto de gente fedendo, hein? Ninguém vai querer. Nós não estamos exalando o cheiro de Jesus, nós estamos exalando o cheiro da palavra. Então nós não atraímos as pessoas. Por isso que a gente precisa viver uma vida, irmão, de tal maneira, né, que a gente sabe, é aqui que eu aguento. Amém? É esse meu passo. Deus, me ajuda e me fortalece. É o meu passo. Me ajuda a andar mais um pouco, Senhor. Aí amanhã o Senhor vai te dar uma ajuda, vai te dar uma força. Eu estou com 35 anos na caminhada. Estou longe de chegar lá onde eu almejo. Então, quer dizer, a gente precisa, irmãos, esse passo, esse caminhar. Não, esse é o meu passo, é o meu caminhar. Eu vou nele. Porque eu quero, o meu alvo é Cristo. E eu só vou alcançar o meu alvo no dia que eu começar a andar, mas não andar com as pernas dos outros, andar com a minha perna. Agora, os irmãos estão vendo, né, irmãos, que esse finalzinho aqui de Josafá desagrada a Deus e Deus destrói toda a obra que ele estava fazendo, tá, irmão, com o Acasias aqui, que era construir navios para ir em Tarsis. O Senhor repreende a ele e fala, olha, nenhum desses navios vai chegar lá, né? Veja bem o verso 37 que termina, né, dizendo, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, porque te aliaste a Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Ou seja, irmãos, não frutificou porque ele fez algo que desagradou ao Senhor. Então, assim, isso é muito importante. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha te dado algumas boas palavras para você guardar, né? Eu acho que fundamental importância para nós é aquilo. Não importa como é que você está hoje. Hoje já era. Importa o que você está planejando para amanhã. Você está planejando para a tua vida e como você estará amanhã. Amém, queridos? Amém? Porque se você pensar assim, amanhã você vai estar pelo menos de pé. Porque hoje você está de pé. Amém, queridos? Pelo menos de pé já está bom. Mas se você tiver sempre esse foco, não importa como foi o meu dia hoje, Senhor,
amanhã eu quero estar de pé, por favor, me segura, me levanta. Senhor, venha o que vier, não me abandona, esteja comigo, Senhor, cumpra a tua palavra, Senhor, porque o dia de amanhã a gente não sabe, queridos. Você pode levantar amanhã com notícias tristes e trágicas, não quero isso para a sua vida, não. Não quero. Mas os irmãos viram que eu comecei a sentir uma dor dia 27 e eu tive que aguentar a dor até quando o Senhor tirou. E quando estava chegando na reta final, eu recebo a notícia que o trem passou por cima do meu cunhado e meu cunhado morreu, a gente cresceu junto. Então, quer dizer, se você não tiver de fato, irmãos, com esse pensamento, não importa como eu esteja hoje, amanhã eu quero estar de pé, o Senhor me segura, irmão, você se arrebenta todo, porque o dia de amanhã está nas mãos do Senhor. E você não sabe o que vai ser a notícia, você não sabe o que vai acontecer. Aí se você não estiver lá na graça de Deus te segurando, já era, né, irmãos? Então, assim, isso é experiência própria, recente, que eu estou dizendo a minha vida para os irmãos entenderem. Que você precisa de Deus, né? Você precisa de Deus amanhã. Precisa de Deus agora e amanhã também. Os irmãos têm que entender, viu, irmãos? E o nosso alvo, irmãos, sempre tem que ser grande, tá, irmãos? Na presença do Senhor, o seu alvo tem que ser grande. Você tem que sonhar, ser santo, e o mais santo de todos. Porém, você precisa entender que você precisa da ajuda de Deus para isso. O que não dá é para a gente, irmãos, menosprezar essa questão santidade. A Bíblia vai dizer assim, Levíticos capítulo 19, Deus diz, sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então o padrão que Deus cobra de nós é muito alto, daquela pessoa que quer viver eternamente com Ele, é muito elevado. Então nosso padrão é elevado, por isso que a gente é cobrado, irmão, porque lá na rua, você faz tudo certinho, dia que você dá uma bobeirinha, pã, eles te pegam, tá? Eu tenho cuidado até para não jogar um lixo na rua, porque o diabo está de olho. Então, se jogou um lixo na rua, vai encontrar um irmão que vai te ver e fala, que irmão, você jogou lixo na rua aquele dia, o camarada joga tudo na rua, mas você não pode, porque o padrão é elevado, o padrão de Deus na nossa vida. Então, você tem que sempre ter alvos grandes, tá? Senão você vai continuar sendo o mesmo miserável pecador de antes. Então, a gente não pode ser. A cobrança é elevada. Deus cobra da gente muito. Então, a gente tem que ter esse peso também. Não pode achar que já é santo, que já alcançou, mas o padrão é muito alto. O padrão é de Deus, né? O padrão é de Deus. Seremos julgados por Deus dentro do padrão dele, de santidade. Claro que o que vai nos sustentar diante do juízo de Deus é a misericórdia do Senhor. A Bíblia não diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, no fim, vai ser salvo só pela misericórdia de Deus. Mas você tem que entender, o padrão é muito alto, né? A gente não pode hoje bobear e ser tropeço. A pessoa olhar para mim e falar, o que aquele ali é o pastor? Misericórdia, que pastorzinho vagabundo, né? Que pastorzinho vagabundo. Então não dá, querido, amém, queridos? Então eu tenho que ser, enfim, você tem que ser honesto, sincero, tem que ser um punhado de coisa, porque é isso que é, na verdade, cobrado, né, de nós, tá bem, queridos? E aí, para a gente concluir, claro que você pode concluir de várias maneiras, Josafá por 2 vezes aliou-se com ímpios, com Acabe e com Acasias. Na primeira aliança que ele fez, ele quase morreu, quase custou a vida dele. Na segunda, as obras que ele fez foram destruídas. Então, olha bem, 2 alianças, a primeira ele quase morreu, e na segunda as obras que ele fez foram todas destruídas. Então, irmãos, olha bem, não importa o quanto nós acertemos em nossas escolhas, se nós falharmos, nós seremos cobrados pelo Senhor. Não importa, ó. Josafá acertou muito, mas ele errou em 2 escolhas de aliança que ele fez. Deus cobrou ele nas 2. Na primeira ele quase morreu, mas ele pediu misericórdia, Deus não deixou ele morrer. Na segunda, tudo que ele fez nessa última aliança, ele perdeu tudo, foi tudo destruído. Então aqui, não importa o quanto que você acertou até hoje, se você errar, Deus vai cobrar de você. Não quer dizer que você vai para o inferno. Nunca quero que você pense assim, mas ele vai te cobrar. Por quê? Porque é assim que funciona, esse padrão que eu quis dizer. Você tem que andar, caminhar no seu passo, mas sabendo que se você falhou, você vai ser cobrado. Deus não, irmãos, Deus não... Lembra lá, Eva, Adão e a serpente. Eva e Adão não assumiram suas responsabilidades. Deus cobrou de Eva, cobrou de Adão e cobrou da serpente. E eu costumo dizer ali, entre os 3, quem foi mais sincero ali foi a serpente, que não culpou ninguém. Eu gosto de ler a Bíblia com liberdade para você ver, ó. Olha bem, a serpente tentou Eva, e ela pecou, e levou o pecado para Adão.
Quando Deus chegou para conversar com Adão, Adão, irmãos, não assumiu o seu erro, jogou a culpa em Eva. E Deus chegou em Eva, Eva jogou a culpa na serpente. Deus amaldiçoou Adão, falando que a terra ia produzir cardos, espinhos e que ele ia ter que arar a terra com suor, que ele ia tirar o alimento. Vira para a mulher, porque ela pecou e não assumiu o seu pecado e nem houve arrependimento. E Deus fala que ela ia sofrer muito, né, na gestação e tal, e foi falando com ela. E depois Deus vira para a serpente e amaldiçoa a serpente também. Olha, então você vai rastejar e tal, né? Enfim, vocês notaram uma coisa? Que o homem e a mulher não conseguiram assumir suas responsabilidades. E a serpente ficou na dela, não culpou ninguém. Então, se existe dentro de nós uma tendência, irmãos, muito grande ao pecado e a não assumir o nosso pecado. Só que o exemplo do Éden, outro exemplo que o Éden nos traz não importa se você assume ou não o teu pecado. Não importa se Adão falou, me perdoa, eu pequei. Não importa. Ou não, né? Não importa se Eva, me perdoa, eu pequei, ou não. Não importa se Adão jogou a culpa em Eva, se Eva jogou a culpa na serpente. Deus cobrou de Adão o que ele fez, cobrou de Eva o que ela fez e cobrou da serpente o que ela fez. Então, querido, não cria no teu coração a falsa ideia de que você pode viver uma vida de pecado, fazer o que você quiser, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai simplesmente desconsiderar aquilo que você fez. Não, Ele vai me cobrar, vai te cobrar. Eu preciso me livrar disso. Como é que você pode se livrar disso? Arrependendo-se de verdadeiramente, saindo daqui hoje, né, com essa palavra, esses exemplos, e verdadeiramente arrepender diante de Deus, falar, Deus apaga, tira a minha iniquidade, me perdoa, agora eu estou entendendo, não quero isso para mim não. Mas o que acontece, querido, que eu disse lá no início, para tristeza nossa, é que a gente não faz isso, vai só acumulando, e vai só atraindo o espírito maligno da nossa vida, e não o espírito de Deus. Quando a gente arrepende, o Espírito de Deus, irmão, se alegra, vem e enche o nosso coração, e o maligno vai saindo, a gente vai sendo cada vez liberto, tá? É uma pena que vem vindo palavra e texto, mas se eu ficar aqui, nós vamos ficar até amanhã. Mas lembra lá o assunto que Jesus contou, do espírito maligno que saiu daquele homem? Hein? Era um demônio, um espírito saiu daquele homem, andou por lugares áridos lá, e quando ele não encontrou lugar, ele veio para aquele homem outra vez. Chegou lá e encontrou o coração daquele homem limpinho, mais vazio, aquele espírito volta para lá, e aí traz com ele mais 7 espíritos com ele, agora é 8, né? Era um, foi expulso, volta a 7, aí era 8, e aí a Bíblia de Jesus diz que o último estado desse homem é pior do que o primeiro, porque o primeiro era um demônio, mas agora ele saiu, foi liberto, bobeou, deu lugar, volta mais 7, então agora são 8, é isso, irmãos, que acontece quando a gente não consegue entender que Deus espera de nós o quê? Opa, já que saiu esse demônio de mim, você não vai entrar nunca mais, porque agora eu vou caminhar na palavra, vou buscar em Deus, eu vou me buscar o Senhor, pedir a graça e misericórdia, para que eu não venha a ser pior do que eu era. É o mundo espiritual, amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Guarda isso, tá? Não importa o quanto acertamos em nossas escolhas. Se falharmos, a gente vai ter que assumir, né? Talvez seja até melhor aqui, né? Se falharmos, seremos cobrados. Talvez seja melhor até colocar, se falharmos, seremos responsabilizados. Acho que fica melhor ainda. Você é responsável e não tem como fugir. E nem adianta clamar, Jesus, assuma minha culpa. Não, Ele já assumiu a nossa culpa no Calvário. Amém, queridos? Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado, irmãos, por toda a paciência. Deus, obrigado, Senhor, querido Espírito Santo de Deus, obrigado por esses momentos na tua casa, obrigado pela palavra do Senhor, que alcançou o meu coração, que alcançou o nosso coração. Saímos daqui, Deus, com outra perspectiva e com alvos maiores para o dia de amanhã, de santidade, vida reta na tua presença, mas também saímos com a convicção que se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos conseguir, Pai. Por isso pedimos a ajuda, segura a nossa mão, fortalece a nossa vida,
Unja-nos com o Espírito Santo de Deus, para nos capacitar para ser testemunha do Senhor e sair melhores, ó Deus, amanhã do que nós estamos saindo hoje. Muito obrigado, eu te agradeço, te louvo, peço mais uma vez a tua ajuda. Leva-nos em paz, ó Deus. Os irmãos que irão para casa, o irmão Hélio, Deus, que vai pegar a estrada, livra, guarda de todo mal, que o teu nome em tudo seja honrado, exaltado e glorificado. Mais uma vez, Pai, nós engrandecemos e louvamos ao teu nome, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoa em nome de Jesus.